Olá, gente, boa noite. Vamos apresentar o tema de vias de controle hormonal e nervoso, mostrando como o sistema nervoso e o sistema endócrino se conectam para manter o equilíbrio do nosso corpo. Aqui vamos à integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso ele atua com uma resposta mais rápida e elétrica. Já o sistema endócrino ele atua de forma mais lenta por meio de hormônios. Juntos, eles regulam praticamente todas as funções do nosso corpo. O nosso grupo ele é formado por mim, que sou a Larissa, a Evelyn, a Aninária e a Júlia. Falando um pouquinho sobre a divisão do nosso sistema nervoso. Ele é dividido entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que tem o encéfalo, o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo, e a medula espinhal também. Eles são responsáveis pelo processamento e integração de informações. Já o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos espinhais, cranianos, gânglios e terminações nervosas que conectam o sistema nervoso central a todo o resto do nosso corpo. Sobre o sistema nervoso periférico, de uma forma mais geral, ele tem os componentes que são os gânglios nervosos. Eles são um conjunto de neurônios localizado fora do nosso sistema nervoso central. Temos os nervos também, que ele é dividido em espinhais e cranianos. Temos os tipos, que são o misto, o eferente e o aferente, que iremos explicar isso mais para frente. E tem a função de unir o sistema nervoso central a outros órgãos periféricos e de transmitir os nossos impulsos nervosos. Já o nosso sistema nervoso central, que tem o encéfalo e a medula espinhal, o encéfalo ele fica aqui na nossa caixa craniana, e lá temos o cérebro, que ele é telencéfalo e diencéfalo, que são responsáveis pelas funções cognitivas superiores. O tronco encefálico, que é o mesencéfalo, que é uma ponte, e o bulbo, que controla as funções vitais do nosso corpo, e o cerebelo, que ele dá a nossa coordenação motora e o nosso equilíbrio. Lá na nossa medula espinhal e os ventrículos, temos os segmentos espinhais, que está na cervical, na nossa caixa torácica e na nossa lombar. Temos os ventrículos cerebrais, que é cavidades preenchidas com licor, e a circulação de licor, que são os ventrículos laterais, que é o terceiro ventrículo, e o aqueduto cerebral, que é o quarto ventrículo. Sobre a proteção do nosso sistema nervoso central, temos as meninges, temos a dura mater, que é a parte mais externa. Ela é uma membrana mais resistente. Ela apresenta duas divisões, que é a espinhal e a encefálica. Temos a aracnoide, que é a parte média aqui dela, a membrana mais delicada. Ela é separada pela dura mater e pelo espaço subdural, que é o virtual. E a pia mater, que é a parte mais interna. Ela é responsável pela forma do nosso sistema nervoso central, e ela é aderida à superfície do encéfalo e auxilia na sustentação do tecido nervoso. Entre elas, vamos ter os espaços meníngeos. Vamos ter três tipos também. Temos o epidural, que é entre a dura mater e o osso, que é lá no crânio ou nas nossas vértebras, que contém veias e tecido adiposo. Temos a subdural, entre a dura mater e a aracnoide. É um espaço virtual que pode conter fluido ou condições patológicas. E por último, temos a subaracnoide, que é entre a aracnoide e a pia mater, que contém um líquido cefalorraquiano e que protege e nutre o nosso sistema nervoso central. Agora falamos sobre a condução do impulso e dos tipos de neurônio que temos. Temos o impulso saltatório. A presença da bainha de mielina
no axônio permite a condição do impulso nervoso de uma forma mais rápida através do mecanismo de impulso saltatório, onde o potencial de ação salta entre os nódulos de A e B. Agora, classificação funcional. Temos os sensitivos, que são os aferentes, que eles vão conduzir os impulsos dos receptores sensoriais do nosso sistema nervoso. Temos os motores, que são os eferentes, que eles conduzem os impulsos nervosos do nosso sistema nervoso central para os efetores, que são os nossos músculos e as nossas glândulas. E de associação, que é os interneurônios, que são responsáveis por funções integradoras do nosso sistema nervoso central. Oi, gente, meu nome é Júlia e vou começar falando sobre o que são nervos, as estruturas e os componentes dos nervos. Os nervos periféricos são organizados por três camadas: epineuro, perineuro e endoneuro. Eles contêm axônio, bainha de mielina, corpo celular, dendritos. Os componentes principais, que são os dendritos, eles são as estruturas e ramificadas que recebem sinais de outras células. O corpo celular contém o núcleo e organelas, integra e processa informações. O axônio, prolongamento, que conduz a informação integrada até outras células. Bainha de mielina, que é a camada isolante que reveste o axônio e aumenta a velocidade da condução. Gente, finalizamos a parte do sistema nervoso. Agora vamos entrar na fisiologia do sistema endócrino com a conexão à fisioterapia. Compreender a regulação hormonal e a sua relevância para a reabilitação e o bem-estar do paciente. O eixo hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo é o centro integrador que recebe informações do corpo e libera hormônios de liberação e inibição. A adenohipófise anterior é controlada por RH e IH, libera GH, ACTH, TSH, prolactina, FSH e LH. A neurohipófise posterior armazena e libera hormônios produzidos no hipotálamo. A DH, que é o controle hídrico, e a ocitocina, que é a contração uterina e ejeção de leite. O mecanismo é o controle hierárquico em cascata: hipotálamo, hipófise, glândula-alvo, alvo e feedback negativo. Olá, eu sou a Evelyn e hoje vamos compreender as vias de controle hormonal e como elas regulam funções essenciais do organismo. Esse entendimento é fundamental na fisioterapia, porque diversos quadros clínicos que atendemos, como fadiga, dor crônica, alterações metabólicas e a resposta ao exercício, dependem do equilíbrio hormonal para a evolução funcional. Vou falar um pouquinho o que são vias de controle hormonal. Chamamos de vias de controle hormonal os mecanismos pelos quais o sistema endocrínico regula a secreção, a liberação e a ação dos hormônios. Segundo Gilton Hall, o corpo utiliza principalmente feedback negativo, interações entre hipotálamo e hipófise, glândulas periféricas e sinais oriundos do sistema nervoso autônomo para manter a homeostase. O feedback negativo é o eixo central do controle endocrínico. Quase todos os hormônios do corpo são regulados por feedback negativo, que funciona como termostato fisiológico. Um estímulo que altera a homeostase, um hormônio é liberado, o próprio hormônio reduz o estímulo inicial. Por exemplo, níveis baixos de T3 e T4 aumenta a liberação de TRH e TSH. Quando o T3 e T4 normalizam, a secreção do hormônio anteriores diminui. Na fisioterapia, entendemos que o estresse físico excessivo, inflamação ou privação de sono podem desregular esse ciclo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como os hormônios agem. A principal ideia é que cada hormônio só consegue agir se a célula tiver um receptor específico, como se fosse um sistema de chave e fechadura. Se a célula não tem um receptor,
Não adianta o hormônio estar em alta quantidade no sangue, porque não vai acontecer nada. Os hormônios podem agir em dois locais diferentes. Alguns se ligam a receptores de membrana, como os hormônios peptídicos. Eles não entram na célula, então usam segundos mensageiros, o que faz a resposta ser mais rápida. Outros, como os hormônios esteroides ou tireoidianos, entram na célula e se ligam diretamente ao DNA. Nesse caso, a resposta é mais lenta, porém duradoura. Outra parte importante é a regulação de sensibilidade. Com o tempo, a célula pode aumentar ou diminuir o número de receptores. Na upregulation, ela aumenta os receptores e fica mais sensível ao hormônio. Na downregulation, ela reduz os receptores, ficando menos sensíveis. Agora vamos falar um pouquinho sobre o GH e o IGF-1. O GH é liberado pela hipófise e tem funções fundamentais, por exemplo, como aumentar a síntese proteica e estimular o crescimento ósseo e muscular, e promover a utilização de gordura como fonte de energia. Grande parte da ação do GH acontece porque ele estimula o fígado a produzir IGF-1, e o IGF-1 é essencial para processos de cicatrização, reparo tecidual e regeneração celular. Por isso, esse eixo é muito relevante para a fisioterapia. Pacientes em reabilitação dependem bastante da ação do GH e do IGF-1 para recuperar força, reconstruir tecido muscular lesionado e melhorar a funcionalidade. Outro ponto importante é que o exercício físico aumenta naturalmente a liberação de GH, o que favorece o processo de reabilitação, principalmente em lesões musculares, pós-fraturas e em idosos com perda de massa muscular. Então, entendemos que o GH e o IGF-1 são hormônios-chave para o crescimento, manutenção e recuperação do corpo. Tem impacto direto na prática fisioterapêutica. Agora vamos falar sobre a T3 e a T4, que funcionam como um termostato do corpo. Eles regulam o metabolismo basal, a produção de calor, a função cardíaca, a função do gasto energético e o desenvolvimento neurológico. Quando esses hormônios estão baixos, ocorre hipotireoidismo. O paciente apresenta cansaço, ganho de peso, intolerância ao frio e braquicardia e fraqueza muscular. Na fisioterapia, isso significa que essa pessoa terá menor tolerância ao exercício e fadiga mais rápida. Então, a prescrição precisa ser mais leve e gradual. Já quando os níveis estão altos, temos o hipertireoidismo, que causa taquicardia, tremores, perda de peso e intolerância ao calor. Nesse caso, o paciente pode ter perda muscular por catabolismo, um risco maior de arritmias durante a atividade física. Por isso, a monitorização cardíaca e a moderação da intensidade do exercício são fundamentais. A função da tireoide interfere diretamente no metabolismo e no desempenho físico, como isso exige ajustes no plano terapêutico durante a reabilitação. Oi, gente, eu sou a Ninari e vou falar sobre a ocitocina e a ADH, as funções específicas dela. A ocitocina ela tem como função fisiológica a contração uterina, que é essencial durante o trabalho de parto, principalmente em partos normais, a ejeção do leite, que ela contrai as células mamárias durante a amamentação, e o vínculo social, que é a modulação do comportamento e redução do estresse. A relevância em fisioterapia é que ela é muito importante na reabilitação pélvica pós-parto. Compreender o papel da ocitocina ajuda o fisioterapeuta a orientar exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico e recuperação funcional. A modulação do estresse através do exercício também influencia a ocitocina. Agora eu vou falar um pouco da ADH, a vasopressina. As funções fisiológicas são reabsorção hídrica, que aumenta a reabsorção da água nos rins e concentra a urina. A regulação osmótica, que mantém a osmolaridade plasmática dentro dos limites normais, e a vasoconstrição. Em altas concentrações, aumenta a pressão arterial. E a relevância da ADH na fisioterapia
é porque ela é crucial na hidratação e manejo cardiovascular de pacientes. O fisioterapeuta deve considerar o ADH ao trabalhar com pacientes com disfunções renais, insuficiência cardíaca, hipertensão. A prescrição de exercício deve levar em conta o estado hídrico do paciente também. Vou falar um pouco agora do eixo HPA e o cortisol. O cortisol ele é conhecido como hormônio do estresse, né? E ele aumenta a glicemia, tem um efeito anti-inflamatório e imunossupressor. As implicâncias clínicas em fisioterapia. Cortisol elevado cronicamente, ele gera o catabolismo muscular, que é a perca de massa, a osteoporose, que é a fragilidade óssea, e a dificuldade de cicatrização. Por isso que muitas das vezes as pessoas com diabetes também têm um nível elevado de cortisol. Os exercícios como modulador. A atividade física adequada reduz o cortisol crônico e restaura o equilíbrio e o eixo HPA. Vou falar um pouquinho agora sobre a diabetes tipo 2 e exercício. O contexto clínico é que pacientes com diabetes tipo 2 têm resistência à insulina e neuropatia periférica. O objetivo é melhorar o controle glicêmico e prevenir complicações. Intervenções fisioterapêuticas. O fisioterapeuta prescreve o exercício físico regular, aeróbico e resistência. O mecanismo fisiológico é que o exercício aumenta a sensibilidade à insulina e a captação de glicose pelo músculo, independentemente da insulina. Efeito agudo via contração muscular. A implicância clínica é que o fisioterapeuta, a prescrever o exercício, está modulando a ação da insulina e melhorando o controle glicêmico do paciente. E por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre o fisioterapeuta como modulador endócrino. A síntese final é que o conhecimento da fisiologia endócrina é fundamental para a prescrição adequada de exercícios e intervenções fisioterapêuticas. A mensagem-chave é que o exercício físico é um potente estímulo hormonal que pode ser utilizado como ferramenta terapêutica para restaurar a homeostase e melhorar a saúde do paciente. Aplicações práticas pode ser a prescrição de exercício, monitoramento de pacientes com disfunções, monitoramento do eixo HPA, melhoria da sensibilidade à insulina, reabilitação pélvica, considerando a citocina a função neuromuscular. E os próximos passos seriam aprofundar os estudos das interações hormonais em patologias específicas e integrar esse conhecimento à prática clínica diária. E aqui a gente trouxe também algumas sugestões de vídeo que aprofundam um pouco mais no assunto para quem tiver interesse.